Sejam todos bem-vindos à segunda parte do terceiro FodaCast, o podcast do Foda, que é o falatório onde discutimos animação. Hoje a gente está discutindo animação com Gabriel Rocha, que é diretor lá na Tendril Rio. Na primeira parte a gente falou sobre a trajetória dele, desde os primórdios até os tempos de hoje de Tendril. E, nessa segunda parte, ele vai mostrar pra gente os behind the scenes e making-offs de dois dos últimos projetos que ele trabalhou, BMO e Space. Então, vamos nessa! Eu tive que criar uma pasta no computador chamado Foda. Eu não posso falar, essa pasta é foda. Pior que eu fui buscar uma vez no YouTube, escrevi Foda Fest, sem querer. Nossa, literalmente foi foda, porque apareceu. Até se protegeu. Na cara não! O pior é que eu não tava em casa, eu tava no trabalho. Nossa senhora. Mas é uma das intenções aí, trazer essa galera pra assistir o Foda. Então, vamos lá. Esse projeto foi um outro projeto também, cara, que foram muitas mãos trabalhando. A gente tinha 2 ilustradores trabalhando aqui no Rio. O Rodolfo foi um deles, né? O Rodolfo Perecer, o Júlio Marcelo também, que é um ilustrador excelente. Ele trabalha aí na Globosat, não sei se a Gabi já teve oportunidade de conhecê-lo. E o... Não, ainda não? Ainda não. Ah, vai conhecer então. E de animador, trabalhou o Daniel, trabalharam mais umas 3 ou 4 pessoas, entre aqui e Toronto. Era um projeto para apresentar o produto para esse banco chamado BMO, né, o Banco de Montreal, e a gente tinha que mostrar um pouco sobre as formas de investimento desse banco. Esse banco tem um produto que é para guiar um investidor comum. Tipo, vamos supor, eu vou abrir uma conta, eu vou para esse banco e quero investir. Eu chego lá, entro nesse site, ou converso com o consultor, e eles têm esse produto que é para te ensinar a fazer esse investimento. Então, a ideia era mostrar várias situações do mercado. Uma situação você está no mercado e você é um barquinho perto de um barco gigante que é um grande investidor e o mercado está muito louco. Como é que você vai saber investir naquilo ali se você não conhece o mercado de investimentos? Vai ser esse banco que vai te dar essa direção. Então a gente começou a exploração do que seria o Hero. O Hero era o barquinho. A gente começou com desenvolver o design do barquinho, né? Como é que seria o barquinho. A gente escolheu esse barquinho mais elegante, que também a gente não pode fugir muito da linguagem do cara de banco, né? Assim, esse cara com grana, não é milionário, mas é um cara com grana e tem as suas aspirações. Então a gente pensou num barco elegante, começamos a desenvolver a linha e o traço. Começou a desenvolver esse traço aqui, escolhemos esse barco, fizemos testes em 2D, em 3D do barquinho, e começamos a testar também como seria esse ambiente, né? Esse environment todo que envolve o barco. Fizemos outros estilos também, que não é tão parecido com aquele, até mesmo a questão de texturas, como é que seria o tratamento dessa animação, se ia ser uma coisa assim mais rabiscada, seria uma linha mais definida. E a gente foi chegando cada vez mais perto do que seria o look final. Então, isso foi para o barquinho, depois nós partimos para outros momentos que teria um Kraken na história, né, que seria o grande perigo do mercado de investimentos. Também foram desenvolvidas vários designs para esse Kraken. E, cara, esse projeto, ele foi um projeto que foi bem difícil da gente trabalhar com o cliente, porque era um cliente muito indeciso, muita coisa ia e voltava, o cliente batia o martelo e a gente voltava atrás para fazer. Então foi bem cansativo, sabe? Assim, a gente tem que entrar no clima de tipo, não, a gente tem que entender o cliente, a gente tem que arrumar um jeito de chegar no meio termo. Tem a bússola que era o objeto que vai ajudar você a ter direção, o usuário a ter direção, né, para escolher como investir.
Então a gente fez uns designs da bússola também, dos veículos que teriam em cada parte. Tem a parte do trem, que a gente ficou entre uma coisa mais tradicional, uma coisa um pouco retrô, mas um pouco também futurista, né, digamos assim. Aí tinha a caravela, o Kraken. Então, resumindo assim, a gente explorou bastante. Foi um trabalho que, inicialmente, deu bastante trabalho para explorar e para satisfazer o cliente. Mas depois que a gente chegou nesse momento, e era um projeto que, cara, foi muito curto, muito rápido. Foram coisa de 5 semanas para fazer tudo, cara. Eram 5 animações no total e uma dessas 5 era editada, né? Assim, era pegar parte das outras animações para juntar e fazer. Era outro, né? Era animação de saída mesmo, assim. Todas as que foram feitas estão nessa montagem que tem no Vimeo? Ou faltou alguma nessa montagem aqui? Todas estão lá, todas estão lá. Tá. Então, esse foi o PDF que a gente apresentou para apresentar os style frames finais, assim, para o cliente. Porque aquilo tudo que eu te mostrei, cara, a boa parte foi desenvolvimento interno. A gente desenvolveu internamente, nem tudo a gente mostrou para o cliente, entendeu? Muita coisa a gente mostrou, mas tinha muita coisa que a gente desenvolvia aqui e batia o martelo internamente. Ou eu, o Daniel, falava, ó, esse aqui não tá legal, ou então a gente sentava e conversava, não, vamos falar com outro ilustrador para fazer de outro jeito, ou não é que não está legal, só não está, a gente só acha que não vai bater com o que o cliente quer. Beleza. As dúvidas que eu tinha, assim, que tu falou que foi e voltou, acho que foi mais internamente, né, no caso. Foi muita coisa internamente, mas foi e voltou sim para o cliente também. Por exemplo, o carrinho final não ficou esse. Cara, tudo que você está vendo, praticamente nada é a primeira coisa que o cliente viu. Entendeu? Isso aqui já foi uma segunda etapa para mostrar os style frames para o cliente. A gente mostrou aqui o trem. O futurista. Tinha a parte do what to buy, né? Tipo, para auxiliar o cara a escolher o que comprar. Cada parte da animação se refere a um comportamento de mercado. Então, aqui tinha os 2 tipos de investidor, né? No começo, a ideia inicial era mostrar mais de um tipo de investidor, e no final isso foi mudando. Então, a gente tinha o investidor aqui, que era o cara mais que não tinha tanto dinheiro para investir, ou não era tão arrojado. Aqui os designs da bússola também. Tem outros designs também. Tem só esse aqui não. Então vamos aí. Eu pulei uma parte, cara, que foi muito importante, que foi antes da gente começar, a gente faz um collect de mood board, de clima que a gente quer seguir, e isso a gente apresenta para o cliente também. Então a gente fez algumas coletâneas assim. Essa aqui são só 2 das que a gente tem, mas vou abrir no Photoshop. E essas imagens vocês pegam de referências de outros trabalhos que já existem? Isso, a gente pega de outros artistas, outros trabalhos, para a gente entender um pouco o que se passa na cabeça do cliente, porque, às vezes, a maioria das vezes, o cliente não sabe o que quer. E quando quer, ele tenta explicar, e a gente pode achar que entendeu, e no final das contas ele vai falar assim, não, cara, não é isso, assim, vocês estão viajando. Eu estava dizendo uma coisa mais assim. Então, para a gente diminuir o ruído, nós fazemos um mood board, tanto para personagem quanto para background, seja lá qual for o trabalho. O ideal é ter essa etapa. Nem todo trabalho tem todas as etapas que a gente quer. Mas esse aqui era crucial fazer um mood board. Esse aí veio antes daquela etapa que tu mostrou pra gente, né? Que tu construiu. Foi. Eu quero pedir desculpa porque eu pulei aí as etapas. Aquela ali já foi uma etapa de exploração. Essa foi a etapa que a gente foi mostrando para o cliente quais eram os approaches que a gente achava interessante. E isso vem a partir do briefing. A gente faz o briefing com o cliente, digere aquilo que o cliente falou e monta uma apresentação completa com tudo que a gente acha que ele quis dizer e o que a gente quer fazer também. Porque não é só o que o cliente quer. Se o cliente respeitar um pouco o profissional, ou a empresa, ou o estúdio, ele vai deixar você fazer o seu trabalho. Então, a gente apresenta um pouco as ideias, começamos a desenvolver o storyboard, muita coisa foi mudando pra caramba ao longo do projeto. A gente tem aqui de cada etapa,
Esse aqui, nenhum desses aqui é final. Todos foram mudando. Trem. A outro, né, que tem aí o edit que eu comentei para vocês. Então, a partir daqui, com isso aqui e os style frames montados, que eu erroneamente mostrei no começo, a gente já tem um material suficiente para começar a efetivamente produzir, ao invés de só planejar. E a partir daí é que vem a parte, né, de chegar com o ilustrador e falar, vamos agora começar a desenvolver esses assets que a gente vai precisar, aquele barco que você fez, aí a gente senta com o ilustrador, conversa com ele e fala, cara, a gente vai precisar que isso aqui seja separado, isso aqui outro seja separado, as velas não estejam coladas na mesma camada, e muitas vezes funciona bem assim, muitas vezes não adianta você planejar 1000 vezes, que quando você vai botar no After Effects ou no 3D, você percebe que, viajei, não vai funcionar do jeito que eu queria. Eu vou precisar de mais camada, ou eu vou precisar de menos camada. Aí você vai criando um PSD conforme as suas necessidades. Ô, Jadson, queria mandar um beijo e um grande abraço pro nosso amigo Anderson Shimuka, que me ensinou a trabalhar com moodboard. Ah, sim. Eu aprendi isso lá no Mograph Mentor lá. Mas é uma etapa, né, cara? É uma etapa necessária. Pois é, acho que, meio que se eu não soubesse disso para voltar a ter sido freelancer como eu voltei agora, teria sido mais difícil para fazer esse approach com os clientes. É muito bom fazer essas coisas, cara. É sim, cara. E tem coisas, cara, que não tem jeito. Você tem o método, você tem a metodologia e muitas vezes não funciona como você imagina também, sabe? Uhum. Então, o método é maravilhoso, mas cada cliente é um cliente, cada schedule, cada agenda é uma agenda. Às vezes você não vai ter tempo para fazer todas as etapas, e às vezes você consegue colocar mais etapa para definir o projeto. Então, esse 2080 aí é tudo a versão 80 do projeto? Não, isso aqui é uma forma que a gente usa para nomenclaturar as coisas. Não sei nem se existe essa palavra, acabei de inventar. Mas para ter a nomenclatura das coisas, que é o nome do projeto, a etapa, a parte que é de composição ou animação, tá. O shot, qual que é, e a versão, entendeu? Ah, tá, o shot, né, tá. E também é maravilhoso essa nomenclatura. Às vezes funciona bem, às vezes não funciona. Mas aqui, cara, é o tipo da animação que a gente usa muito truque, entendeu? Então, assim, é legal a gente ver, vocês verem assim, porque não tem nenhuma mega técnica de animação, de separar e fazer rig, etc. Mas tudo é muito truque. Por exemplo, aqui você vê, é simplesmente um barco animado aí no mar, e você tem todas aquelas camadas de mar, e você tem a vela, você vê que todas as velas têm a gota de chuva batendo, e tem a lâmpada balançando lá atrás, e tem o brilho batendo ali no barco, né? E o splashzinho na frente do barco, e a gente tem que começar a planejar, que a gente olhou isso para frente e falou assim, beleza, essa cena vai ser fácil de fazer. Mas quando você começa a querer enriquecer a cena, é que você se dá conta de, não foi tão fácil quanto eu imaginei. Como é que eu vou fazer para enriquecer essa cena e fazer... Porque ela já é simples, então eu tenho que tornar ela interessante. Então, a partir daí começa a entrar vários truques para realmente melhorar a cena, né? Deixa aqui, acho que não tá bom dar um 0 aqui, ó. Acho que essa aqui nem é a final zona e tal, mas eu acho que já dá para ter uma noção. Então, a gente tem o barquinho lá, balançando de lado para o outro, tem o mar. Esse mar foi feito no cinema 4D, entendeu? Não foi... A gente testou alguns rigs e o Daniel surgiu com esse rig de C4D que foi salvador, assim, foi muito melhor fazer no C4D do que ter que fazer diretamente no After Effects isso aí. No After Effects seria possível fazer, mas a gente não ia ter essa fluidez tão natural, com as pontas retinhas, direitinhas, com tanta camada, entendeu? No C4D a gente conseguiu um resultado melhor. E na versão final, aqui não está dando para ver, mas na versão final, entre uma onda e outra, cada onda também tem uma cor diferente. E no C4D a gente tem controle disso, de botar cada camada, renderizar com uma cor diferente e depois a gente trazer para cá e usar essas cores como match, como máscara para
para a textura e cor que a gente quer usar. Deixa eu ver se aqui já tem alguma coisa desse tratamento. Aqui no caso tem. Aqui no caso tem. Então a gente tem aqui é um render só. É um render só do Mar BG, que a gente tem assim, tem um monte de cor lá. Aí a gente usa um set channels para escolher qual cor que a gente quer usar, leva lá para fora. Aí aqui fora a gente tem essa aqui e dá a tonalidade que a gente quer, com fio, ou seja lá, o efeito que você quer. Então, beleza. Esse aqui foi o... Aí a gente nomeia as camadas, tipo, essa aqui vai ser a camada que eu escolhi o blue, o azul. Então, a outra vai ser o verde, a outra vai ser o vermelho. E a gente vai mexendo nas cores. Eu acho que no vídeo final, se você ver no vinho, você consegue ver melhor essa diferença. Em várias partes a gente teve esse contraste maior. Eu não me lembro exatamente se nessa parte teve essa questão do contraste maior. Então, aí tem a lâmpadazinha. A gente acende a lâmpada e ela tá lá. Ela balança de um lado para o outro, né? Isso aí a gente vai animando para ela balançar de um lado para o outro. Mas, pô, ela seria legal se ela batesse ali no fundo do barco, né? A luz dela batesse no fundo do barco. Só de pensar que esse aqui foi uma das compras mais simples. Eu também não vou dizer que foram mais simples, não. Eu tô viajando também. Vamos fazer um barquinho no oceano, somente. Aí, ó, o tamanho. Não, lembrando que isso aqui... A galera aqui curtiu o que eu falei, ó. Isso aqui... Pensava que era tipo Friends e tal. Tu falou uma piada, a galera tudo riu atrás. Foi engraçado. Pode crer. Parece que vai começar o pessoal do Chaves rindo também. Mas então, aí aqui dentro do barquinho eu fiz lá, se você olhar lá atrás do barco, tem lá o brilhozinho da lâmpada batendo, tá vendo? Nessa parte aqui. Que aí cada vez que se aproximava, batia. Aí a gente também fez aqui como se fosse a sala dentro do barco, com a luzinha dando um flickerzinho lá dentro também. Isso aqui provavelmente foi feito com o Eagle, agora eu não me lembro exatamente. Aí tem a água batendo a chuva batendo nas velas. Aí isso a gente fez com partícula para poder dar esse efeito assim, legalzinho, de ter alguma coisa batendo ali, não ser tão artificial, não fazer uma máscara tosca por cima, sabe? Aqui a gente tem a camada que são as partículas, só as partículas batendo no mar. Se você ver a animação direitinho lá no Vimeo, você vai ver que tem a chuva caindo mesmo e tal. E essa aqui é a camada só dela batendo no navio e no mar também. Então, para isso, eu usei uma camada do navio, vou botar aqui, e trabalhei bastante assim com as bordas, fiz umas máscaras para ela não bater igualzinho em todos os lugares, e usei o lightness dessa camada para me dar o efeito da chuva, para me dar assim, qual a intensidade da chuva. Então vamos lá, chuva, layer emitter, tá aqui, ó, o layer emitter eu escolhi lá o pré-comp, né, devia ser pré-comp, tá, pré-cop, um policial iniciante, rain to bounce, escolhi lá que cada partícula que bater vai nascer do zero e vai usar o lightness daquela camada para simular aonde que vai bater a chuva e com que intensidade. Então, esse é um truquezinho aí que a gente utilizou só para esse momento. Então, tá aí o resultado da chuva batendo lá no... Eu acho que a versão final, eu também separei o mar do navio. Fiz uma outra camada do mar do navio, não tenho certeza absoluta. Então, vamos voltando aqui. Pelo menos quando ele entra aqui no close, aqui, dá para ver esses pinguinhos também na água. Que tem na água, eu sei, eu só não lembrava se era uma coisa assim que está com a mesma intensidade. Ah, tá. Então tá. Então, assim, isso aqui é só para mostrar um pouco, cara, como é a complexidade. A gente tem as camadas de névoa, a gente tem os trovões que, poxa, a gente nunca tinha feito esse efeito de trovão. Então, a gente procurou bastante referência para fazer uma coisa... E quase todas as ilustrações, cara, foram feitas, assim, numa escala bem maior, porque tinha muita coisa que a gente não tinha certeza de quanto que a gente ia querer dar zoom, tinha muita coisa que a gente ia reaproveitar de uma cena para outra, que ia ser um corte daquela parte.
Se você ver na animação, você vai ver que esse navio aparece de novo lá para trás. Então, olha só nessa cena, se você olhar os detalhes, tá vendo que bate o trovão, aí tem aqui a sombra do mastro atrás, e tem uma parte que o trovão, o relâmpago bate mais claro, assim, como se fosse mesmo o topo do barco. E a gente usou aqui de forma bem tosca um monte de sólido, cara, para fazer mesmo os brilhos batendo, para dar o efeito de luz na cena inteira. Isso aqui foi só a máscara, só para você ver que foi só a máscara da parte de baixo do navio, para ele ter uma opacidade por baixo do mar, e ele não ser nem sólido nem totalmente apagado. Em Quarter você não vê, mas se você vê em full view, você vai ver que aqui aparece o vinho, o barco com uma intensidade menor. Esse aqui teve um pouco de 3D e 2D aqui, não foi esse aqui a gente teve o trenzinho feito no 3D, a ilustração toda era 2D, né? E a gente deu um paralaxe aqui, bem simples, na verdade, né? Se você vê aqui a montanha, o trenzinho é 2D, mas é só um trem que é 2D mesmo. O resto, montanha, foreground, a smoke do trem, que é partícula, se eu não me engano. Foi partícula mesmo. A smoke do trem, smoke do train. O middle, que é tudo praticamente aqui no meio. Aí tem uma sujeirinha ali atrás. As montanhas de trás, que eu dei cada uma profundidade também, e o fundão azul com textura. Então, assim, essa é uma cena, bem simples. Mas você também tem que pensar, às vezes, o que eu posso fazer para melhorar essa cena que é tão simples, sabe? Você tem que começar a tentar pensar em pequenos detalhes para enriquecer a cena. Essa cena é muito simples, mas como é que a gente pode fazer para enriquecer? Vamos botar uma fumacinha que ela esteja em movimento, que tem um movimento legalzinho ali. Vamos fazer o trem sair da sombrinha. Vamos colocar um pouco de paralaxe aqui. E, no final das contas, tudo se resolve. Mas uma coisa que foi problemática nesse projeto foi porque, como teve muita indo e vindo de projeto, toda hora fazer collect, manda para lá, volta para cá. No final das contas, a gente não sabia mais onde é que estava o projeto final, entendeu? Mas aí, aproveitar e falar nisso, foi esse workflow, vai mandando collect e volta, ou você vai ter um serviço que vocês usam, tipo, Dropbox geral pra galera, ou alguma coisa assim do tipo? A gente já testou algumas formas, e assim, a forma ideal, eu admito que assim, a gente não achou uma forma ideal, depende do projeto. Quando é um projeto que tem muita alteração, o Dropbox é muito bom, a gente paga o Dropbox lá, o plano mais alto lá, e é muito bom. Quando é um projeto mais simples, às vezes manda um shot pra gente botar os effects. Aí eles mandam a gente manda por FTP e trabalha com isso, entendeu? Entendi. Eles mandam por FTP, a gente pega, faz e devolve. Mas uma ferramenta que a gente descobriu há pouco tempo que a gente está gostando muito e estamos fazendo uma questão de espalhar aí, que se todo mundo usasse seria maravilhoso, é o Slack. Procura o Slack aí no Google, que é uma ferramenta muito boa. Ela tem versão free também, mas a gente usa uma versão paga que dá milhões de possibilidades. É como se fosse uma ferramenta de chat, mas que você troca arquivos e fica um histórico de arquivos. Você pode criar um canal dizendo assim, Foda Fest. Aí a gente bota lá, eu boto lá os quick times das coisas que eu vou mostrar, boto os tópicos das coisas que eu estou falando e pino isso tudo no canto. Aí a gente vai estar sempre vendo aqueles arquivos e vai continuar falando. E a gente pode trocar arquivo por ali também. Pode começar um hangout a partir dali também, direto, ou uma ligação do Skype, trocar arquivo por Dropbox por ali, que é tudo integrado. Então, assim, eu não sou vendedor do Slack, não, mas a gente gostou muito de trabalhar com essa ferramenta e tá adorando trabalhar com ela. Uma informação adicional aí, na Tender, o nosso pipeline é o Windows mesmo, entendeu? Porque a galera trabalha com a ferramenta poderosa da Tender, é o 3D Max, a ferramenta 3D poderosa que a Tender usa é o 3D Max. O 3D Max é PC. E para manter tudo num workflow só, numa unidade, a gente decidiu ir para ficar só em PC. Também porque, hoje em dia, cara, você monta um computador excelente no PC, com um preço bom, entendeu? Eu acho, pessoal, eu já trabalhei nos dois, já tive os dois. Pessoalmente, eu não tenho frescura. Tem que ser Mac, não consigo trabalhar, sabe? Eu já fui trabalhar em empresas que o cara pergunta, é Mac ou PC?
tanto faz, o que você tem? Tem Mac disponível. Se tiver disponível, eu vou preferir Mac. Mas se tiver PC, para mim não tem problema nenhum. Então, essa cena, cara, foi um shot que voltou bastante, porque a gente ia ter um outro momento de encontro, a gente ia ter um outro, o clima ia ser outro, totalmente diferente. Não ia ser assim, a gente ia ter um outro momento de encontro com o Kraken. Eu nem lembro se ficou na animação final, mas esse aqui é o momento que ele consegue fugir do Kraken, que a bússola mostra para ele que esse não é o caminho certo, que ele tem que ir para outro caminho. Então ele vai e vira lá para a direita, para onde a bússola vira e indica para ele que é a ilha da calmaria, que ele pode ir para lá, que lá as coisas vão ser calmas para ele, vai ser o que ele está procurando. Então, nessa cena daqui a gente tem o barco 3D, o mar, a gente teve o mesmo esquema para a gente ter a diferença de cor. Nessa parte aqui dá para ver que é mais evidente a diferença de cor de uma camada para outra. O legal é que nessa cena aí, quando eu tava lá no Kraken lá, as ondas estão bem pontudas, né? Aí pra calmaria elas ficam mais relaxadas. Isso foi um desafio aí no C4D pra gente fazer. E aquela coisa, cara, assim, esse projeto também foi uma mistura de profissionais que eu não sou mestre em C4D, não tenho a menor intenção de ser um grande modelador, um grande animador de personagens C4D. Eu adoro C4D, acho que é uma ferramenta muito simples e numa curva de aprendizado muito íngreme para quem quer aprender uma ferramenta de 3D que vai te auxiliar no seu design ou na sua animação, entendeu? Eu nunca me agarrei a essa coisa de eu tenho que modelar um carro perfeitamente ou eu tenho que fazer um efeito de partículas melhor no C4D do que eu poderia fazer no After. Eu sempre procuro a ferramenta que está mais à mão e que eu tenho disponibilidade de aprender. E o C4D tem uma curva rápida de aprendizado, aprendi bastante coisa e a gente foi quebrando a cabeça aqui para resolver vários problemas dessa animação. Esse mar foi uma coisa que a gente quebrou a cabeça um tempo para resolver. Então, aqui, ó, a gente tem os tentáculos, que são 4 ou 5 camadas, cheio de puppet tool aqui que a gente foi animando. O barco, ele é todo 3D e a gente não modelou o barco perfeito, foi muita coisa assim, a gente foi modelando para a qualidade que a gente precisava. Aqui a gente só precisa dessa parte do barco e de uma certa definição, a gente não precisa do barco super, super bonitinho, porque esse é o estilo do barco também. Então, não tem por que, muitas vezes a gente cai nessa armadilha de, não, eu tenho que fazer um barco 3D, então eu vou começar um barco do zero. Cara, você vai precisar mostrar aquele barco inteiro? Você vai mostrar ele de cima, vai mostrar ele de lado, vai mostrar ele de frente? O que você vai precisar? Então, não precisa, às vezes, ter um preciosismo. Tem que resolver o problema. O negócio é resolver o problema. Então, aqui a gente já vê o mar, ó, com essas tonalidades aí que eu estava falando. Tá vendo? E a gente tem aquele mesmo setup do mar lá da outra cena, que é Red, Green and Blue, só que duplicado, com mais camadas no caso, e a gente chega na cor que a gente quer com a camada que a gente tem. Aqui tem as texturas, tem as linhas, então a camada pra caramba, tem a fog lá da frente, a fog lá de trás, tem a luz do Lighthouse, depois tem um optical flare que passa na frente. Esses splashes são esses splashes que passam aqui. E aqui está o barco. Ó, tem uma camada de iluminação, tem uma camada de iluminação mais definida, e aqui é o barco inteiro, a comp do barco inteiro. Dá para ver. Também tem aqui ó, as gotinhas de chuva, tá vendo? A gente fez uma pré-comp separando qual parte que a gente quer que bata o barco. As velas flamulando, né, para dar aquela coisa do vento batendo mesmo. Aí, de vez em quando, bate um raio aqui. E, cara, é isso, assim, são detalhes que você vai adicionando, sabe? Esse exemplo aqui, dessa animação, não é um exemplo de uma coisa super bem animada, que, vamos supor, são os exemplos que o Ariel estava mostrando. Ele tem um personagem dele que ele deu um acabamento de animação mais legal e tal. Aqui é uma coisa mais... É um projeto que o ambiente era mais importante do que o herói em si, entendeu? A gente tem que dar aquela ambientação de risco, de solução e de caminho pro hero, que é o barquinho. Então,
a gente tinha que transformar esse ambiente, transformar ele o mais real possível naquele universo. Então, como é que a gente faz isso? A gente, acrescentar detalhes de uma forma convincente e que caiba naquele estilo, que caiba naquela animação, e você vai acrescentar, não vai funcionar, você volta atrás, fez no After, não funciona, vai para o C4D, e também não tentar ficar preso a uma ferramenta só para chegar no resultado. Se você tentou fazer no C4D porque você adora C4D, você está aprendendo agora, e você acha que o C4D vai resolver todos os seus problemas, você está quebrando a cabeça meia hora para fazer uma planta se mexendo. Porra, cara, meia hora é rápido, né? Você estaria 2 horas tentando fazer uma planta se mexer, uma nave passando na sua frente. Pô, você vai precisar daquele paralaxe da nave passando na sua frente? Será que não serve, entendeu? Ela no After mesmo, com uma configuração de 3 camadinhas. Então, muitas vezes a gente tenta esse perfeccionismo que não cabe, que a gente só quer fazer porque a gente gosta daquele programa. Às vezes é bom, quando é um projeto pessoal e você tem tempo, é maravilhoso fazer isso, você está aprendendo aquela ferramenta e não interessa se vai ser mais difícil. No final daquele projeto, você aprendeu um monte de coisa nova. Agora, quando você tem um projeto de curto prazo e você não tem como aprender tudo aquilo, cara, vamos para a solução. Qual é a solução? É After? Então, em After será. Tá lá. Então, aqui a gente tem o Craig. É uma animação bem simples dele, não tem ele batendo os braços, mas para você chegar num resultado que você veja que são realmente braços direitinho, o Puppet Tool é maravilhoso para isso, né, cara? Para mim, o Puppet Tool foi uma das melhores coisas que o After pôde acrescentar nos últimos anos, assim. E com essa galera sempre criando coisas novas, criando ferramentas novas, criando scripts novos, só tende a melhorar. Então, você pode só colar um scriptzinho no null que vai colar o null no Puppet. Essa é a forma mais antiga, que foi a primeira gambiarra que inventaram. Hoje em dia tem ferramenta que eu até demorei para migrar para essas coisas. Você seleciona o seu objeto, seleciona os pins e, pum, criar os bônus. Acabou, ele vai criar os nulls para você na ordem que você botou, com o nome que você botou. Tem aí o Duik, tem o que mais? Tem mais um monte de ferramenta hoje, cara. Toda semana cria um novo lá no After Effects Scripts. After Effects Scripts é seu melhor amigo, aprendam isso. E não tem um pena de pagar 99 centavos a $35 no script, cara, que você vai usar para a tua vida inteira. Esse projeto foi maravilhoso, cara. Foi muito legal de a gente ficar quebrando a cabeça para achar a solução, né? E eu separei mais 2 coisas. Uma coisa que vocês pediram e outra coisa que eu não podia compartilhar ainda porque não estava pronto e agora está, que é o do Space, que foi o seguinte: como é que foi a minha participação nesse projeto, a participação da Tender Brasil. A gente já tinha a animação toda pronta do projetor e tinha que assinar com a marca do Space no final. E não tinha esse look, não tinha nem o look, nem a animação, não tinha nada. Então, a gente tinha que achar essa solução e foi dada para a gente aqui essa tarefa de chegar no design e chegar na solução de animação também. Então, a gente começou a fazer os testes aqui, já foi direto ao ponto aqui, porque eu acho que não era uma questão de reinventar a roda, era bem direto, tinha que aparecer o projetor no final, com a projeção e a marca no final. Então, não tinha muita coisa para parar e planejar. Era sair abrindo Photoshop, Illustrator, C4D, After e juntando tudo para chegar num resultado legal. Então a gente foi testando as soluções, uma coisa mais meio que fantasmagórica, são 2 coisas parecidas, uma coisa assim mais com splash mesmo, assim, chegando perto da câmera. Aí a gente foi vendo que o branco fica muito bonito, mas ele dificulta a legibilidade se a gente usasse um azul super estourado assim. E a gente foi vendo que no final das contas não estava funcionando tão bem. Embora a animação toda do projetor seja com fundo branco, a gente se deu a liberdade de, no final, vamos fazer uma surpresa, vamos apagar as luzes e projetar essa animação. Então a gente foi fazendo os testes para chegar na cor, no tratamento, no melhor tratamento, né? E no final das contas Aí eu fiz alguns testes de animação também no C4D para saber qual seria, se existia alguma solução melhor do que apenas acender o projetor. Esse foi o primeiro teste que eu fiz, porque eu imaginei como se fosse um laser ligando assim o projetor, sabe? Eu fiz teste de um lado para o outro, fiz teste
abrindo do meio, fiz teste abrindo o círculo, e no final das contas tudo parecia muito sólido, nada parecia que era luz. Por mais que eu botasse um monte de efeito no After Effects, no Photoshop, eu não conseguia chegar no resultado de desenhar direitinho. Então acabou que eu fui meio que indo mesmo para a direção de tipo, vou fazer só acender, cara, porque eu tô querendo reinventar a roda. E talvez não tenha necessidade disso. Essa é a parte toda do 3D que foi feita na Tendrio. Já que vocês não ouvem, eu vou baixar aqui. Então, assim, e para chegar nesse resultado de render, tem o cara que modela, tem o cara que faz o render, o lighting, é uma galera para fazer. Então, assim, a gente chega nessa parte aqui, tem partícula de tudo que é jeito, tem de after, tem de C4D. Eu vou abrir aqui para vocês verem como é que mais ou menos foi essa solução. Esse 3D veio deles de lá, né? Com certeza deve ser o Max aí, né? Foi. Aqui no Rio, a gente não tem ninguém de 3D cabeçudão, entendeu? Assim, para chegar naquela qualidade aqui, ali, entendeu? Uhum. Então, lá tem um cara muito bom, que é o Brad, que é o cara do render, assim, ele é sensacional. Ele pega quase qualquer coisa, assim, que não esteja muito boa no 3D, ele consegue dar um look final que deixa aquilo ali lindo, cara. Quando eu conheci o trabalho dele, assim, eu me impressionei pra caramba. Tava olhando aqui o nome da galera que tá trampando esse projeto aí. Olha o número de pessoas que trabalhou, cara. Olha o tamanho dessa conta. Deixa eu botar no monitor só. Então, só para vocês terem uma ideia de camadas assim de partícula que a gente foi criando para chegar no resultado que eu falei, cara, acho que tá bom de complexidade. Aqui tem o círculo, tem as partículas mais em volta para dar um pouco de definição no círculo. Aqui tem umas que também estão em volta, mas um pouco mais espaçadas. E não existe uma regra assim, eu não pensei assim, não, vou criar 5 camadas de partícula, 3 de feixe de luz. Não, cara, eu fui colocando o que eu achava, eu fui colocando para chegar numa complexidade que eu achei para ficar satisfeito. Uhum. Tem uma camada aqui que vai mais em foreground mesmo, né? Aí tem a logo, o texto, né, mais definido, um pouco mais definido. Aí tem já as partículas saindo lá de trás do projetor, com uma definição. E por aí vai, cara. Assim, não foi, como falei, não foi fórmula. Eu fui acrescentando para ver onde é que chegava. Para tentar chegar num bom resultado. Tem uma aqui que ficou bem maneirinho. Isso aqui foi tudo C4D. Tudo já, são todas pré-renders do C4D. Mas tu tá aí, tu tá mostrando tipo um movimento de câmera e tu disse que veio de lá, né? Veio de lá o projetor. Foi isso? E aí tu fez o então, aí. Então, veio de lá acima. Vou abrir aqui para você. É que meio que tu disse que foi no C4D e tu falou que lá é 3D Max, não, né? E aí eu tava vendo essa integração dos dois aí. Porque é o seguinte, o Max é a ferramenta default, sacou? Uhum. Então, ela é usada pro grosso, assim, ela é usada para modelagem e não existe padrão também. Tipo, aqui a gente tem o Rodrigo, que trabalha, o Rodrigo Rezende. Ele é um excelente ilustrador, concept artist também, e de uns tempos para cá ele está estudando ZBrush. Então, ele tem ajudado muitos projetos lá da Tendrio fazendo modelagem no ZBrush, entendeu? E eles recebem aquilo lá no 3D Max e continuam o trabalho no 3D Max, entendeu? Entendi. E às vezes contratam um animador que é muito bom no Maya. Se ele só souber no Maya e ele vai resolver nosso problema, ele vai fazer no Maya e depois a gente consegue botar aquilo, consegue integrar aquilo do jeito que a gente precisar, entendeu? Então, como é que veio esse arquivo? Eles me mandaram assim, não tem mais interpolação, é direto a animação bakeada, né? Uhum. Então, a gente tem a câmera e tem, deixa eu ver aqui, pegar em outro ângulo. A gente tem a câmera e tem a nave. Nesse caso aqui, pode até parecer que a nave estava se mexendo, mas é a câmera que se mexe. Então, aí o que eu fiz? Eles me deram assim, não tinha nem a luz também. Eles me deram assim,
e me deram aquele pré-render só do projetor, já pré-composto também. Aí eu recebi aquilo e comecei a pensar, bem, eu tenho que projetar aquilo ali. Baseado nos style frames que a gente tinha, eu fui vendo o enquadramento e fui começando a encaixar as coisas. Então, beleza, a logo tem que ficar mais ou menos nesse espaço. Então, olha como é roubado aqui. Você está olhando aqui e você está pensando que, porra, essa logo está quase do tamanho do projetor, né? Mas se você olhar de outro ângulo, você vai ver que não, tá? Ela está pequenininha aqui, porque é uma questão da câmera mesmo. É o ponto de vista da câmera. Então, se eu botasse a logo muito grande, obviamente não vai aparecer. Então, aí você vai testando o enquadramento mesmo. Aí, beleza, eu coloquei a logo, acertei o tamanho. Aí, esse aqui foi outro estudo da logo também. Outra câmera. E aqui que foi o trabalho de verdade para essa cena, que foi... Eu comecei a pensar como que eu poderia chegar nesses resultados, de como que eu poderia criar todas essas coisas. Então, beleza. Aí aqui começou. Aqui tem só um grid. Esse grid aqui foi que eu queria que marcasse um pouco o plano do space, da onde ia ficar a marca. Então, isso aqui vai ser... Tá vendo essas linhas, esses pontinhos com essas linhas? Sim. Isso aqui é uma... Aí, achei esse aqui. Cap dots, pô, viajei. Então, a gente tem o cap da logo ali, que é aquela parte da frente. Eu renderizei só os pontos. Mas aqui os pontos, você pode ver que ele não entra dentro do espaço do space. Tá vendo? Que aqui dentro do espaço do space ele não entra, porque eu queria que ele fosse vazado. Então, eu criei um render que era só o space e usei como máscara só para aquela parte ali. Beleza, entendi. Então, isso foi uma das camadas. E aqui ele está inteirão. E aí eu fui... Cara, aí foi realmente assim, uma coisa de ir acrescentando mais coisas. Deixa mais complexidade, né? Não teve regra aqui. Aqui foi going wild, sacou? Aí essas partes aí, tu leva como alfa só, ou tu já sai com a partícula daí feita e só dá um tratamento? Cara, eu saio com ela, fazer um render de um frame aqui. Ela sai assim, branco e preto. Tá. Entendeu? É branco e preto, tá com alfa, tá com transparência, então você vê cinza que realmente é cinza, não é menos transparente. Uhum. E tem umas outras roubadas aqui que eu não sei se eu consegui achar agora, mas aqui dentro tem um tubo preto que passa para a parte de trás não aparecer aqui, entendeu? Então, assim, o que está fazendo o looping aparecendo lá atrás não vai aparecer no render. Tá. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Então, tá aí um túnel. Aí eu peguei isso aqui. Tá vendo? Se eu quisesse mostrar só essa parte de dentro, eu fazia o túnel maior do que a projeção. Se eu quisesse mostrar só a parte de fora, eu fazia o túnel menor do que a projeção. Isso é rapidinho de fazer. Pronto. Tá lá. Aí eu não estou mais mostrando a parte de dentro, estou mostrando só a parte de fora. Entendeu? Então isso aqui está tudo separado em camada, que agora eu não vou achar exatamente o que é o que. Mas aí eu fui renderizando camada atrás de camada de partícula, mais e mais partícula, fui levando para o after, fui dando tratamento de glow, de cor, de brilho, de intensidade, até ir chegando no resultado que eu queria. E por último, a gente acrescenta os optical flares, os efeitos de depth of field. Às vezes a gente bota um grain. Então... aí tem um volumetric light também, que eu primeiro tentei fazer no after com shine pra caramba, assim, que eu pensei, eu acho que isso aqui dá pra fazer no after e vai funcionar bem. Só que no final das contas não funcionou muito bem. Aí eu fui pro C4B, fiz o volumetric light lá e funcionou bem melhor. Mas no final das contas tem um mix, eu juntei um pouquinho dos dois, mas tem bem mais do C4D. Não tem aqui nos créditos, mas a composição é tua? Da peça toda? Não. A composição foi feita lá, eu admito que eu não sei quem foi que finalizou isso. Eu acho que foi o Chris, que é um dos creative directors desse projeto.
O Chris e o Xande são dois caras, assim, que metem muito a mão ainda nos projetos, entendeu? Sempre que tem oportunidade, eles estão envolvidos no máximo de... Não vou dizer no máximo de etapas possível, mas gostam de estar ali perto, gostam de estar produzindo ainda. Cada um do seu jeito, entendeu? Entendi. E também tem muita partícula de partículas mesmo, tem depth of field, cara, é aquela coisa, não é que você tem que estar sempre cada vez botando mais coisa, mas você só para de colocar quando você fica satisfeito ou quando o tempo acabou, um dos dois. Então não adianta você tentar criar uma metodologia, não, nós temos uma camada de shine, uma camada de brilho, uma camada de highlights, assim, tem, cara, vai trabalhando até você ficar satisfeito. Mostra para seus amigos, mostra para um cara que trabalha contigo, mostra para um cara que você conhece, que trabalha lá, não sei aonde. Pô, cara, eu cansava de fazer assim, mandava lá pro Léo, o que tu acha? Acho que tá maneiro. Ele, pô, cara, tá maneiro, não sei o que, você acha que posso mexer em alguma coisa? Ah, pode, entendeu? E foi mostrava aqui pro Rodrigo, mostrava pro Guilherme, que trabalha aqui com a gente também, o Guilherme Gaspar. Então a galera vai sempre dando toque, sabe? E essa questão de... A gente tem que ignorar bastante essa coisa também de ter hierarquia, sabe? Ah, não, porque eu tô nessa posição, eu não posso mostrar aqui, eu não posso mostrar, não tem que ter vergonha, eu tenho vergonha de mostrar em um cara que entrou aqui ontem, o que ele vai pensar que estou pedindo a ajuda dele? Nada disso, cara, a gente está aprendendo. O Vitor veio aqui, cara, mostrou pra gente um monte de script que eu ficava olhando e você falava assim, cara, não é possível, esse script existe há quanto tempo? Pô, existe há um tempão, e é um dos scripts mais antigos que tem lá no AES-Script, que é o Rift, e tem mais um também. E agora faz parte do nosso pipeline aqui, entendeu? A gente usa direto. Eu e o Guilherme, a gente usa muito. O Guilherme é animador de After também, né? Ele é ilustrador, mas também trabalha bastante no After. E a gente ensinou um monte de coisa para ele ensinou um monte de coisa para a gente. Então, eu valorizo muito essa coisa de aprender com qualquer coisa. E às vezes a gente aprende uma coisa e fala assim, pô, esse é nativo do After, tá no After há 10 anos, eu não sabia. Como é que pode? Entendeu? E acho que todo mundo passa por isso toda hora. Eu passo demais aqui também. Acho que é porque o cara aprende como autodidata, né? Acaba pulando muita coisa também, né? Acaba pulando muita etapa, cara. Pois é, e sempre depois eu descobri uma coisa nova que tava lá faz muito tempo. Na real, eu tava olhando aqui o site da Tendril mesmo, foi o Chris e fez a comp final, né? Junto com outro cara aqui que eu não sei pronunciar o nome. Bem, é isso? A gente já tá com 2h30 de conversa aqui. A gente vai já muito tempo do Gabriel por hoje. A gente já pode acabar agora. A Gabi vai só passar no RH agora lá. Então já pediu a pizza aí hoje, Gabi? Não, pior que não. Nem tem como chegar a pizza aqui agora. Tá tranquilo. Pois, eu acho que é isso. Tem cafezinho, tá bom. Eu sempre vou logo, tipo, quando eu já penso que vou fazer alguma coisa pra tarde, eu passo logo e compro um litro de Red Bull. Bom. Qual é a sua idade, Jardim? Eu tenho 28. Tem 28. Comecei então ainda dá tempo de você continuar fazendo isso aí, de ficar tomando Red Bull igual Coca-Cola. Não, cara, mas eu já meio que desisti já. Eu sou meio velho, assim, de pensamento, eu gosto de acordar cedo e não de dormir tarde. Então, eu acordar tipo 3 da manhã, 4, mais do que dormir 4, 3 da manhã, sabe? Entendi. Porra. Eu faço isso muito. Você não acorda cedo, você acorda tarde. Já deu a volta na loja. Bem, obrigado a todo mundo que veio aqui. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, manda o primeiro do Gabriel, porque 2h30 não vou tomar mais tempo do cara, que tá tarde já. Gabriel, muitíssimo obrigado, cara. Foi muito foda. Muito obrigado aí por tudo que você disse, que mostrou aí pra gente. Foi um puta bate-papo aí. Obrigado, Gabi, por ter aparecido aí no meio do ficado com a gente até tarde. Obrigado, Malungo, também por nem ter saído do trampo aí e ter ficado com a gente, então. Valeu o convite aí de novo. Mas é isso aí, galera. Valeu vocês o convite. Parabéns pela iniciativa. É uma coisa que eu acho que todo mundo vai concordar, todo mundo que ouvir vai concordar que a gente está precisando mesmo. E é o tipo de coisa que eu tenho certeza que muita gente já falou assim, cara, eu vou começar um podcast amanhã para falar sobre motion graphics do Brasil e falando em português. E ninguém tomou iniciativa. Então, parabéns para vocês, porque foi foda. Obrigado. E tá muito bem feito, cara. Tá muito bem feito. Não é só fazer, é fazer bem.
Ah, valeu, brigadão. Pra quem não Valeu, sabe do que o Gabriel tá falando direito ainda, a gente tem mais 2 episódios antes, tá? Vai tudo lá no canal do YouTube. Junto com o do Gabriel, tem uns que a gente teve anterior. E aí teve muita coisa foda também aí, junto como foi hoje aqui. Então, dá lá uma olhada que tá sendo legal, tá sendo bem foda. Um grande abraço pra todo mundo. Boa noite pra vocês, bom trabalho pra quem vai trabalhar e até a próxima. Valeu, Valeu, tchau. rapaziada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, Tchau, tchau. valeu. Tchau.